uma catástrofe natural que aconteceu aqui em Pernambuco com as enchentes dos rios Capibaribe e Beberibe. E eu estava presente nesse momento e trabalhava na Rádio Repórter do Recife. E eu fiquei para lá e para cá com o BTP, minha gente, olha, o que é? Vocês estão correndo para lá e para cá, o que é que está acontecendo? Rapaz, olha, a barragem estava estourou, isso vai aumentar, vai acabar com o Recife, coisa e tal. Mas não, isso é boato, minha gente, boato coisa nenhuma, rapaz. E eu andando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Aí chegou um momento, compadre, que este velho repórter aqui terminou acreditando que realmente a barragem da Tapacurá tinha estourado. Olá, eu sou o J. Ferreira e quero agradecer de coração as curtições, os likes que estão sendo atribuídos aos meus vídeos que são postados no meu canal do YouTube. Muito obrigado. Olha, hoje eu vou falar de um assunto interessante. A gente está vivendo agora um momento de expectativa, né? O governo do estado, o governo federal, todo mundo preocupado com o que está ocorrendo com as famílias que moram nas cidades que compõem a zona da Mata Sul, o litoral sul de Pernambuco. As enchentes deixaram mais de 40 mil pessoas desabrigadas. O caso é sério, tá? Agora, tudo isso, segundo informação dos políticos, porque o governo deixou de construir 3 barragens, aquele negócio todo. Uma coisa mais ou menos parecida ocorreu há mais de 40 anos atrás, aqui em Pernambuco também, com a grande cheia, que também foi considerada como um grande dilúvio, uma catástrofe natural que aconteceu aqui em Pernambuco com as enchentes dos rios Capibaribe e Beberibe. Foi a coisa mais triste do mundo, a coisa mais triste do mundo, porque as enchentes aconteceram no ano de 1975, tá certo? Nos dias 15 a 17, 15, 16 e 17. O mais grave nisso tudo foi o boato que aconteceu no dia 21 de julho daquele ano. Tapacurá estourado. Tapacurá estourou! Tapacurá estourou! Ah, meu Deus do céu! A gente já tinha vivido aqueles momentos terríveis da cheia, quando o Recife ficou cerca de 80%, 60% a 80% do Recife ficaram submersos. Recife, as cidades da região metropolitana, São Lourenço da Mata, por exemplo, Olinda. Não é verdade mesmo. Foi terrível aquela cheia do ano de 75, tá? Naquela época era comum, a gente procurava ver as coisas. Avenida Caxangá, por exemplo, ninguém via a Avenida Caxangá, tudo coberto d'água. Aqui no Recife também, o rio Capibaribe estourou, as pontes não seguravam o peso das águas, uma coisa terrível, meu Deus do céu. Eu não desejo nunca ninguém passar por aqueles momentos terríveis que muita gente enfrentou, que eu enfrentei. Eu trabalhava como repórter da Rádio Repórter do Recife, na Rua da Concórdia, que a gente não tinha nem condição de chegar na rádio, tinha que ficar no meio da rua. Por quê? Porque a rádio ficava no terceiro andar do prédio. Mas como chegar lá? Se tá toda a água cobriu, foi tudo. Ah, meu Deus. Bom, 2 ou 3 dias depois, dia 21, certo? A gente estava naquele trabalho de rescaldo. E aí eu recebi a ordem da rádio para ficar com o BTP. É um microfone chamado papapilha na época, cheio de pilha, né, com aquela antena enorme, tá? Para ficar no Cais José Mariano até a Rua da Aurora, naquele trechozinho, até o Cinema São Luís. Tá? Procurando saber o que foi que aconteceu. O rio ainda estava super movimentado. Muita água e muitas coisas descendo pelo rio, tá certo? E Geraldo me mandou para lá, Geraldo Freire.
E eu fiquei lá, de vez em quando eu dava um flashzinho para a rádio, Geraldo perguntava, Pera, como é que está aí a rua da Aurora? Rapaz, a rua da Aurora está tudo muito bem, as pessoas estão chegando devagar, muita água ainda aqui no local, o movimento do rio é grande, coisa e tal, e lá vai. Até aí eu não estava sabendo de nada. Daqui a pouco eu recebi uma comunicação, porque Geraldo pediu para que eu ligasse para a rádio, e eu já estava com fichas telefônicas, procurei o primeiro orelhão para ligar. Liguei, Geraldo comunicou, olha, está havendo um boato aí de que Tapacurá estourou. Como é a história? Tapacurá estourou, mas é boato. O governo diz que é boato. O governo diz que é boato. Então você vai ficar para lá e para cá, dizendo às pessoas, né, porque o boato já tomou conta e o povo está assustado. Eu estou notando que aqui está um movimento muito grande de gente querendo saber alguma coisa, andando apressado, e eu não sei nem o que danado é que está ocorrendo. Agora, o que você está me dizendo? Pois bem, então o governador naquela época era Moura Cavalcante, era José Francisco de Moura Cavalcante, era o governador daquela época. O presidente da República era o general Ernesto Geisel, era o governo militar. O prefeito do Recife era Antônio Farias, chamado o prefeito biônico, o governador biônico. Bom, enfim, a ordem era para tentar acalmar a população de que a barragem não havia estourado. Rapaz, eu vou dizer um negócio para tu. Quando eu olhei assim, eu vi o pânico instalado. O pânico se estabeleceu. Porque o povo estava tentando ainda se ajeitar para fazer tem-tem depois da cheia violenta que nós tivemos. Aí aparece um boato daquele de que Tapacurá havia estourado. Ah, meu amigo, eu vou te contar, foi um negócio sério. E eu fiquei para lá e para cá com o BTP, minha gente, olha, o que é? Vocês estão correndo para lá e para cá, o que é que está acontecendo? Rapaz, olha, a barragem de Tapacurá estourou, isso vai aumentar, vai acabar com o Recife, coisa e tal. Mas não, isso é boato, minha gente, boato coisa nenhuma, rapaz. E eu andando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, e eu notando que, ó, tinha gente que deixava os carros na rua, tá entendendo? Saía dentro do carro, deixava o carro parado, saía correndo, carro com a porta aberta, com tudo. Os estabelecimentos comerciais, aqueles que ainda estavam funcionando, né? Ou que estavam funcionando depois da cheia, firmas comerciais, bancos, aquele negócio todo. O povo saía de lá de dentro, todo mundo correndo, indo embora, por causa do boato de que Tapacurá havia estourado. Agora, por que essa história de Tapacurá ter estourado? Veja bem. O governo militar fez um anúncio de que, construindo Tapacurá, o que aconteceu entre os anos de 1966 a 1969, foi construído Tapacurá. Então, o Recife iria se livrar das enchentes, porque a gente já tinha enfrentado uma cheia no ano de 1966, tá certo? Ninguém queria morar perto do leito dos rios, aquele negócio todo, ou pelo menos as margens do rio, quero dizer, o rio Bibiribe, o rio Capibari, porque sabia que bastava uma chuvinha e aí alagava tudo. Com a construção das barragens de Tapacurá, Cerro Azul, a barragem de Capina, aquele negócio todo, PPP, aí as coisas poderiam melhorar. Pelo menos foi essa a proposta do governo militar quando construiu o barragem de Tapacurá. O povo estava tão confiante que porque Tapacurá iria segurar o volume maior d'água, Tapacurá, coisa maravilhosa, tudo bem, foi inaugurado Tapacurá, e de repente surge um boato desse, não é? Meu Deus do céu, foi uma coisa de louco. Aí chegou um momento, compadre, que este velho repórter aqui terminou acreditando que realmente a barragem de Tapacurá tinha estourado. Eu acreditei. Porque chegou um momento, eu fiquei lá olhando para lá e para cá, daqui a pouco a cidade ficou vazia, não tinha ninguém. Eu cheguei assim, lá no Cinema São Luís e pedi para entrar, porque se estourar, todo mundo comentava que o Recife iria desaparecer, iria sair do mapa. Eu digo, eu vou entrar aqui no Cinema São Luís e procurar um dos andares mais altos que tiver do prédio para ficar de lá, coisa e tal, mas não me deixaram entrar, não deixaram eu entrar. Aí eu fiquei feito besta na rua com aquele
BTP, para lá e para cá, para lá e para cá, dando informação para a rádio, e ela, não, pai, isso é mentira, é mentira, é mentira. E é mentira o quê? E o povo passando, saía me empurrando, todo mundo entrando, tá entendendo como é que é? O cara do cinema fechou lá a porta, eu vi a hora quebrarem as portas lá do cinema, tá entendendo, para entrar, e eu fiquei desesperado. Eu já estava desesperado mesmo, eu já estava chorando, eu não sabia o que danado fazer. Ia morrer como? Aí, moral da história, tinha uma Rural Willys, um carro. Uma Rural Willys, estava com uma mala aberta e algumas pessoas sentadas e outras entrando, coisa e tal, lá vai. Eu falei, essa Rural vai para onde? Não, a gente vai lá para o Alto José Bonifácio. Eu também vou. Aí eu entrei lá na era uma lotação para levar todo mundo. Rapaz, eu fui a última pessoa que entrei com esse BTP, envergaram a antena do BTP, mas eu entrei, tá entendendo? E fui lá para o Alto José Bonifácio, zona norte do Recife. Fui lá pro alto. Quando eu cheguei no alto, eu não sabia, mas a emissora estava louca, todo mundo me procurando. Né? Cadê o J. Ferreira? Atenção, J. Ferreira, precisamos falar com você, J. Ferreira, J. Ferreira. Aí pronto, surgiu na cabeça lá na rádio que eu poderia ter morrido, ou ter caído no rio, porque o rio estava com água, um movimento muito grande, coisa e tal, lá vai. Aí imagine só o desespero, não só na rádio, como lá em casa também, com a minha mãe, ouvindo tudo isso pelo rádio. Mas lá em cima, no Alto José Bonifácio, eu peguei um orelhão e liguei para a rádio. Eu liguei para a rádio, quem atendeu foi o Geraldo Freire, coisa e tal, lá vai. Aí Geraldo, mas rapaz, filho de uma mãe, tu tá fazendo o que aí no Alto José Bonifácio? Com medo? Medo de quê? Oh, meu Deus, mas papai, não tem jeito não, Jota. Homem vai te danar. Eu digo, Geraldo, eu terminei acreditando que Itapacurá tinha estourado, porque se você estivesse na rua, você também que nada, rapaz. Aí o cara, tá entendendo como é que é? O cara que está numa situação diferente sempre acha que teria se comportado de forma diferente. Mas eu tive medo, sim. Eu tive medo, corri. Fui lá pra cima. Aí me xingaram, coisa e tal, lá vai, filho de uma mãe, filho disso, aquilo outro, coisa e tal, lá vai, BBP. Aí é de bom, agora eu vou voltar, né? Já que não estourou, eu vou voltar aí para o centro da cidade. Aí voltei para o centro da cidade, lá para o estudo, levei um baile arretado do diretor da rádio, doutor Gilson Correia. Mas minha filha, mas meu filho, você teve medo de quê, minha filha? Você está com medo de quê? Geraldo, você não dá para se admitir? Por quê? Geraldo, Jota, coisa e tal. Mas tu é um filho de uma mãe, coisa e tal, lá vai. Eu digo, ó, você diz o que quiser, agora que eu tive medo, eu tive medo sim. Eu achei que tinha estourado Itapacurá, tá certo? Mas isso realmente aconteceu. Eu não gostaria que ocorresse mais uma vez. O Recife já sofreu muito com cheias. Agora não. Agora quando existe um alagamento, é aquela confusão. Imagine uma cheia, imagine um rio tomando conta, a cidade desaparecer como eu vi com esses olhos aqui, tá? Foram duas poderosas cheias que nós tivemos, a de 66 e a de 78. Mas essa história de Itapacurá, tudo foi boato. Aguardo que eu vou ter mais coisas para contar para você no nosso próximo encontro. Até lá.